Irmãos, hoje eu gostaria de falar a respeito de duas mulheres e também de um homem, né? E o Senhor Deus estava orando nessa semana pela madrugada, e o Senhor Deus, Ele me disse claramente, assim, uma palavra tremenda, me fez lembrar um versículo bíblico, e eu sei que Deus tem algo muito grande a fazer esta manhã na sua vida, através da palavra dEle, né? Então que você esteja atento àquilo que Deus quer fazer na sua vida no dia de hoje, porque a palavra de Deus é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, né? Então que você possa se alegrar, né, e perceber aquilo que Deus deseja fazer na sua vida hoje. Nós vamos ler dois livros da Bíblia, né, dois livros inteiros não, né? Alguns capítulos de dois livros, no livro de Ruth e depois no livro de Josué. Então vamos ler, irmãos. Diz assim o Senhor, no livro de Ruth, capítulo número 1, versículo 15. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 2, versículo 15. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela as apanhe, e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ruth 4, versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Molon. Aleluia. Depois vamos ler o texto de Josué, capítulo 2. Filho de Deus, labarrou decanda labachuri andaricanda labarabacheia serebicanda lastrecheias. Deus vivo, Senhor desta igreja, Pai, Deus dos exércitos, Pai, Senhor que habita entre os querubins, labarrou decanda labachurianda ricanda labalabacheia serebicanda lastre. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Tu és o Senhor, Pai, que pode agora fazer uma grande obra, Senhor, neste lugar, Senhor. Tu podes edificar, Tu podes curar, Tu podes libertar neste momento através da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu rogo a Ti que Tu venha sobre a minha vida agora mais uma vez, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma minha mente, toma o meu coração, Senhor. Oh Deus, abre os meus ouvidos, Senhor, para que eu possa ouvir a Tua voz, Senhor, sentir, Senhor, de toda a glória, Pai, aleluia, que Tu queres, aquilo que Tu queres falar nesta manhã, Senhor. Papai, Tu sabes que nós necessitamos de Ti, meu Senhor. Tu sabes, Senhor, que nós necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor. Então fala, Senhor, a este povo, Senhor, e edifica-nos, Senhor, com o poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, né?
Irmãos, nós vemos aqui algo bastante interessante, porque Deus, Ele é sábio, Deus é justo e Deus não faz acepção de pessoas, não é? E Deus, Ele deixou escrito na sua palavra um livro chamado Ruth, que conta a história de uma mulher chamada Ruth. E é interessante que é um livro curtinho, é um livro de 4 capítulos apenas, mas existiu, um interesse de Deus enorme para que Ele pudesse nos deixar escrito uma palavra a respeito de uma mulher que não era judia, né? Ruth era moabita, era uma mulher estrangeira, e mesmo assim Deus estabeleceu no seu coração de nos deixar uma mensagem profunda, grande e poderosa a respeito desta mulher. E você vai entender por que Deus fez isso. Você vai entender qual era o que estava no coração de Deus quando Ele estabeleceu que isso acontecesse. Porque o que é importante é nós compreendermos, aquilo que Deus deseja falar conosco. Assim como Deus falou com Ruth ali, assim como Deus falou com aquelas pessoas que estão descritas neste livro, assim Deus quer falar conosco na profundidade daquilo que é a mensagem dele, né? Irmãos, existia em Israel uma época de grande seca, e ali uma mulher chamada Noemi, juntamente com seu marido Elimeleque, e seus 2 filhos, chamados Quilion e Malom, eles resolveram se mudar e foram para uma cidade em Moabe. E ali eles estabeleceram moradia e começaram ali a viver. Os filhos de Noemi e Elimeleque, Quilion e Malom, casaram-se com 2 mulheres que eram ali daquela cidade, em Moabe. Uma era Ruth e a outra chamava Orfa, segundo a palavra do Senhor. E essa história ela começa, irmãos, com uma grande tragédia, porque habitando ali em Moabe, Noemi perdeu primeiro o seu marido, ele morreu, depois ali os seus 2 filhos também morreram, ela ficou viúva e as duas noras dela, obviamente, perderam também os seus maridos. Então uma grande tragédia aconteceu com Naomi, e ela resolveu voltar para Israel, para ali viver os seus últimos dias, segundo as próprias palavras de Naomi, palavras que demonstravam ali o seu sofrimento, a angústia do seu sofrimento. E ela dizia: Deus colocou sobre a minha vida um peso, um peso difícil de suportar. E Naomi, voltando ali para Israel, trouxe as suas 2 noras, e pelo caminho Naomi disse que elas deveriam voltar. Elas eram dali da nação de Moabe, e ali Orfa e Ruth andando no caminho juntamente com Naomi. Orfa resolveu desistir e voltou no seu caminho, e Ruth, ao contrário ali da sua cunhada, ela resolveu acompanhar Naomi até ali o caminho de volta, para que ela pudesse viver juntamente com ela ali na cidade de Israel. Vemos, irmãos, Noemi. E ali, irmãos, começa uma nova história, uma nova jornada. Porque aquelas mulheres, elas tinham que sobreviver, as 2 viúvas, sem ter ali o sustento necessário e sem ter parentes, porque Noemi perdeu ali o seu esposo e perdeu os seus 2 filhos, e elas começaram a se usar da benevolência de Deus para poderem ali sobreviver. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu na sua lei, na lei de Moisés,
que o povo, quando fizesse as colheitas, né, e recolhessem as espigas de cevada, espigas de trigo, né, espigas também de milho, qualquer que fosse ali o alimento que eles recolhessem ali, né, nas suas plantações, que eles eram proibidos de colher aquilo que caísse no chão durante a plantação, justamente para que as pessoas que não tinham ali sustento pudessem colher ali daquilo que caiu no chão, para que pudessem ali se alimentar, para que pudessem ali sobreviver. São os cuidados de Deus, irmãos, com as nossas vidas. E Deus, Ele sempre se preocupou com todos, né? Tanto aqueles que são abastados, quanto aqueles que são muito pobres. O Senhor cuida de cada um deles e não deixa faltar absolutamente nada daquilo que é necessário para que as pessoas que fazem parte ali de um povo chamado povo de Deus, né, necessitam. Você ouviu aqui Ruth falando a Noemi no meio do caminho, quando, né, Noemi falou: olha, a sua cunhada foi embora, você também não quer ir com ela? E ela falou assim: não, eu vou contigo, aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu pousarei, né? O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, né? Quando Noemi falou para Orfa, para ela voltar, fala: volta para a sua nação, vai cultuar os seus deuses, né? E Ruth, na sua decisão, resolveu o quê? Verdadeiramente mudar de vida, né? E essa é a nossa história, irmãos, sabe? Um dia nós decidimos mudar de vida. Um dia nós decidimos seguir ao único Deus, ao Deus vivo, em obediência, para que nós pudéssemos ser chamados de povo de Deus e de filhos de Deus, né? Esta foi uma decisão que nós tomamos um dia nas nossas vidas, e nós louvamos aqui o primeiro cântico, né, lindo, né, onde contava a história de uma pessoa que se sentia tremendamente triste, né, pela falta de Deus na sua vida, pelo afastamento que ele tinha, né, dado, né, ali em relação a Deus, e ele estava ali ansioso, né, ele estava ali, né, angustiado, né, por sentir, né, a falta daquilo que ele já teve, né, e, né, desejava ardentemente voltar, né? Tem um verso tão maravilhoso, eu não lembro direito, né, mas que ele falou, né, que ele tinha sede de Deus, né, maior que o mar, né? Acho que é alguma coisa assim, né? Mais ou menos assim, né? Oi? Minha sede é maior que o mar, né? Não existe ajuntamento maior de água neste mundo, nesta terra, que o mar. Então você imagina o desespero daquele homem que foi ali, né? Que nós louvamos aqui, essa canção inspirada pelo Espírito Santo de Deus, tentando demonstrar aquilo que era a vontade dela de voltar para Deus, né? Dizendo: a minha sede é maior do que o mar. E não existe, como eu disse aqui, maior ajuntamento de água do que o mar, e nem isso era suficiente para saciar a sede de uma pessoa que deseja Deus, né? E Deus, irmãos, como eu estava falando aqui, comentando, Ele cuida de todas as coisas das nossas vidas, né? E os preceitos de Deus, os ensinos de Deus, eles foram sempre claros. Deus nunca deixa dúvidas em relação àquilo que Ele deseja das nossas vidas, né? E Deus estabeleceu a lei de Moisés exatamente para que o povo tivesse a noção clara das atitudes que eles deveriam tomar em relação a todas as coisas que eles vivenciariam neste mundo. Esses são os cuidados de Deus, nos deixando, né, nos alimentando com a sua palavra, nos ensinando aquilo que nós devemos saber e nos ensinando aquilo que nós devemos proceder, como nós devemos proceder. E Deus estava ali cuidando daquela mulher que vivia uma vida muito difícil e que cuidava
da sua sogra, Noemi. E Deus, na sua infinita misericórdia, fez com que ela fosse a um campo de um homem, né, de propriedade de um homem chamado Boaz, né? E esse homem, ele viu ali a situação daquela mulher Ruth, né, e ele deu ordens ali aos seus servos para que não a incomodassem, para que deixassem ela proceder segundo ali, né, a lei de Moisés, e falou para eles: deem água a ela, deixem que ela beba da sua água, né? Deixem que ela descanse quando ela tem que descansar, nos lugares onde vocês descansam. E ele falou mais, né, para os seus servos: e vocês deixem cair algumas espigas de forma proposital, para que ela possa pegar. São coisas maravilhosas, irmãos. São coisas maravilhosas porque, né, Deus toca no coração do homem para que o homem possa o quê? Fazer a vontade de Deus ser estabelecida nas nossas vidas. E eu vou dizer para você que as tuas necessidades sempre serão supridas pelo Senhor, porque além, né, de Deus te dar condições naturais, né, além de Deus te dar vigor para que você possa sobreviver, o Senhor ainda dá ordens aos homens, o Senhor ainda determina aos homens, né, que, né, sejam abençoadores das suas vidas, sejam abençoadores das nossas vidas, né? Quantas vezes pessoas serão usadas por Deus para te abençoar, porque foram motivadas por Deus para fazer isso, né? E eu sempre falo, irmãos, nada foge ao controle de Deus, né? Talvez você esteja acostumado com algo que Deus estabeleceu neste mundo, que é o livre-arbítrio do homem, ou seja, Deus, ele jamais vai interferir na vontade do homem em adorá-lo, em servi-lo e entregar a sua vida a Ele. Deus não vai mexer nisso nunca. É uma decisão exclusiva do homem. Adorar e servir a Deus, né? Entregar a sua vida a Deus é uma decisão exclusiva do homem. Mas Deus dá ordens aos homens. Deus dá ordens e faz com que os homens façam qualquer coisa deste mundo, com exceção de querer e entregar a sua vida ao Senhor. Então você se acostume a isso, irmãos, sabe? Você se acostume a viver o poder de Deus neste mundo, porque Deus dá ordens ao diabo, Deus dá ordens ao homem, Deus dá ordem aos animais, Deus dá ordem às estrelas, conforme disse o Senhor, que Ele chama as estrelas, cada uma delas pelo nome, e nenhuma delas ousa recusar o chamado do Senhor, porque o Senhor é a autoridade máxima sobre todas as coisas, e quando Deus deseja, tudo acontece. E quando Deus deseja, o mundo inteiro, o universo inteiro se submete a Ele, como se tivessem se encurvado na presença do Senhor, né, aguardando as ordens de Deus, né? Eu sempre falo, né, irmãos, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas nesse mundo, né? Satanás perverteu as coisas que são de Deus, né? E Satanás, ele só tem êxito fazendo a mesma coisa que ele fez desde o princípio, mentindo e corrompendo a palavra de Deus, né? O êxito dele, a estratégia satânica é mentir, né, e corromper a palavra de Deus. Esta é a estratégia que Satanás usa neste mundo para enganar, né? E para fazer com que as pessoas, elas, né, se percam totalmente, né, nas circunstâncias da sua vida, né, gerando, né, na mente das pessoas uma confusão mental e influenciando as pessoas a agirem segundo o seu coração e segundo o seu pensamento. O nosso coração tem que estar em Deus e a nossa mente tem que estar ligada no Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor e não sermos enganados pelas trevas, né?
Mas as pessoas muitas vezes já estão enganadas pelas trevas. A superficialidade espiritual é um engano das trevas. A falta de fé é um engano das trevas. O distanciamento de Deus é um engano das trevas, né? A falta de oração e conhecimento da palavra é um engano das trevas. É tudo motivado por Satanás. Não adianta você achar, né, que as coisas naturais acontecem neste mundo. Não, existem influência das trevas. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou a sua vida pertence a Deus ou a sua vida pertence ao diabo. Ou a tua mente é de Cristo ou a tua mente é do diabo, né? E entenda isso. Porque, sabe, Satanás, para fazer com que o homem perdesse tudo de Deus na sua vida, só teve que instigar uma mulher a comer um fruto e destruiu completamente a humanidade. Assim como talvez ele esteja enganando e falando cada vez mais bobagens à sua mente, te motivando a ter uma vida completamente superficial em relação a Deus, né? Como nós louvamos aqui, a Bíblia diz que nós temos que ter sede de Deus. A Bíblia diz e nos ensina, o Senhor Deus, na sua palavra maravilhosa, Ele fala que nós devemos nos apegar a Ele. Que nós devemos nos apegar a Ele e não nos afastar dEle. Nós devemos nos apegar a Ele, nos apegar a Ele, e Deus vai honrar as tuas decisões sempre, irmãos. Deus vai honrar, né, aquilo que você faz. Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua perseverança, Deus vai honrar, né, você ser uma pessoa que espera nele, né, que espera no Senhor. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Enquanto você não aprender a esperar no Senhor, a sua vida vai ser uma vida sempre de frustrações, porque o tempo de Deus não é o seu tempo. Deus não é o teu empregado, Deus não é o teu escravo, Deus não é o teu servo para fazer aquilo que você quer no tempo que você quer. Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele quer no tempo que Ele quer. E se você não quiser, né, que sejam realizadas na sua vida as obras que Deus deseja para a sua vida, você já está destruído e distante de Deus, longe do coração de Deus, distante, né, daquilo que Deus quer fazer para a tua vida. E quando você está distante daquilo que Deus quer fazer para a tua vida, você está, né, muito longe de Deus, porque você está num caminho perdido. Você está trilhando por um caminho que não é o caminho de Deus, e quando você anda por um caminho que não é o caminho de Deus, você está completamente perdido. E quando você está perdido, né, você é alvo fácil das trevas. Enquanto você não voltar para o caminho, enquanto você não se submeter, como o universo todo se submete a Deus, e Ele não mexe com essa decisão sua, enquanto você não decidir se submeter, você vai estar perdido nos seus caminhos. Perdido nos seus caminhos. Sabe, irmãos, você olha as histórias bíblicas, e se você olhar a história desta mulher, não Ruth e Noemi, que era a sua sogra, você vai ver que foi uma história de extremo sofrimento. Perdeu tudo. Mas mesmo assim ela teve forças para voltar para o seu povo. Ela teve forças para orientar a sua nora Ruth nos procedimentos que ela deveria tomar para que elas pudessem ser sustentadas e para que elas pudessem ser abençoadas, né? Eu
estava lendo esse texto bíblico quando Deus falou comigo pela madrugada. Fui ler esse texto bíblico e meu coração começou a pular de alegria. E depois Deus me lembrou de um detalhe que nós vamos falar daqui a pouco. E aí meu coração começou a pular de mais alegria. E eu falei: Senhor, essa pregação vai dar umas 3 horas. Né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Deus sabe aquilo que é importante nós hoje aprendermos. Deus sabe que é importante você hoje levar para sua casa, no seu coração. Deus sabe de tudo isso. E Deus sabe falar conosco, né? Deus sabe falar conosco. Deus sabe quando Ele tem que falar e Deus sabe quando Ele tem que calar. Deus sabe quando Ele tem que exortar e quando Ele tem, né, que simplesmente dar uma palavra de ensino. Assim como Deus dá ordens aos homens, Deus sabe muito bem quem você é. E Deus sabe muito bem como você está. E Deus sabe muito bem aquilo que você deve fazer para que você possa ser uma pessoa abençoada, abençoada por Ele. Nós resolvemos vir à igreja hoje para adorar a Deus, né? Eu sempre falo assim, essa reunião chama culto, né? E nós não viemos aqui cultuar as paredes, não viemos aqui cultuar, né, os ministros de louvor, não viemos aqui cultuar o pastor, nós viemos aqui cultuar o dono da igreja, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a resposta dele para isso será bênção. O Senhor Deus quer te abençoar. O Senhor Deus quer abençoar sempre. Não é hoje que Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar hoje, amanhã, depois da manhã. Ele quer te abençoar. Deus tem um anseio. Queima o coração do Senhor, mas queima o coração de Deus a vontade de abençoar. Queima o coração de Deus a vontade de dar o melhor para você. Como um pai quer dar o melhor para o seu filho, arde o coração de Deus para que isso aconteça na sua vida. Mas como um pai em relação ao seu filho, muitas vezes aquilo que é mais importante para as nossas vidas é o ensino. É aquilo que é certo, é aquilo que nós devemos fazer. É aquilo que nós devemos praticar. É como nós devemos agir, porque nas suas atitudes você gera bênçãos, nas suas palavras você gera bênção, né? No seu jeito de agir em relação a Deus você gera bênçãos. Sempre você vai ser um gerador de bênçãos. Assim como você vai ser abençoado pelo Senhor, você vai ser um gerador de bênçãos. Nós somos geradores de bênção. Você é gerador de bênção. Por onde você vai, a bênção de Deus acompanha. As tuas palavras são palavras de bênção, ou deveriam ser palavras de bênção, né? Porque nós somos luz, né? E a Bíblia diz, né, Jesus falou, né? Não se pega uma luz, uma lâmpada, uma candeeira, né? E coloca debaixo da cama. Você coloca num lugar alto, no velador, né? Para que ela ilumine o máximo que é possível. E assim Jesus na sua vida vai te colocar num lugar onde você possa iluminar o máximo possível. E vai te colocar em lugares para você, né, falar do amor de Deus. Para você falar do amor de Jesus, Ele vai te colocar. Você não precisa se preocupar com isso. Ele vai te colocar. Porque não se pega uma luz e coloca debaixo da cama. Deus jamais faria isso. E Deus está interessado em fazer muito mais através da sua vida do que talvez você imagine. Porque o nosso Deus quer abençoar. O nosso Deus quer abençoar.
E aí, irmãos, Boaz, né, deu aquela ordem aos seus servos: ó, deixa cair umas espigas aí, para que ela possa catar no meio do caminho aí, fora aquelas que caem normais, né? E ali aquela mulher, naquele dia, apanhou quase 20 litros de cevada. E existia algo interessante em relação a essa história também. Às vezes a gente precisa explicar algumas coisas, irmãos, para a igreja entender. Todas as vezes que uma mulher se tornava viúva e ela tivesse parentes, esse parente, o parente mais próximo, né? Tipo assim, o irmão é o parente mais próximo de alguém. Depois os primos, depois tinha uma linha de importância dos parentes. Então o parente mais próximo, ele era chamado de resgatador, né? E esse parente mais próximo, ele poderia resgatar então aquela vida. Então, se aquela pessoa ela foi vendida como escravo para pagar uma dívida, ele poderia ir lá, ele tinha o direito de ir lá e pagar a dívida e resgatar aquela pessoa, né? Então Deus estabeleceu isso. Deus estabeleceu isso na lei de Moisés. E existia também uma questão, né? Para que uma descendência pudesse ser cumprida. Então, por exemplo, o parente mais próximo de uma viúva são seus filhos. Mas Noemi não tinha filhos. Então entra a figura do resgatador. O resgatador, ele poderia, né, suceder ali a pessoa morta, poderia gerar filhos, casar, né, com a viúva, para gerar filhos e dar descendência à viúva. E no resgate, ele adquiria tudo, ele adquiria as propriedades, ele adquiria a vida da pessoa, não como uma propriedade para si a vida, mas para que aquela pessoa pudesse ter uma descendência e não parasse ali. Então existia a figura do resgatador. E ali as pessoas, os resgatadores tinham direito e eles poderiam abdicar desse direito. E aí ia passando para o outro, passando para o outro, passando para o outro. E Boaz, ele era um dos resgatadores de Noemi. Ele era um parente próximo de Noemi. Ele não era o parente mais próximo. E a Bíblia diz, eu não li aqui todo o texto, depois você lê muito curtinho o livro de Ruth, mas a Bíblia diz que Boaz se encantou com Ruth, né, pela atitude dela. Ruth, a fama de Ruth, por ser uma mulher moabita e cuidar da sua sogra Noemi, largar a sua vida, ela era uma mulher jovem, né, largar a sua vida para cuidar da sua sogra sem ter nenhum vínculo com ela ainda, era uma situação completamente admirável naquela região onde eles habitavam. E Boaz já tinha ouvido falar dela, e Boaz se agradou muito dela, e como parente próximo, ele foi conversar com aquele que tinha o direito a resgate, e aquele que tinha direito ao resgate abdicou do seu direito. E ali Boaz disse essas palavras que nós lemos aqui. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, que era o marido dela, a Quilom, que era o filho dela, e a Malom, que era o filho dela, inclusive Ruth. E Boaz se casou com Ruth. Uma história muito interessante, uma história tremenda, de uma mulher estrangeira, que se converteu ao judaísmo,
que foi cuidada por Deus, alimentada por Deus, pela sua decisão, e Deus cuidou de tremendos detalhes na vida dela. Só que tem mais, irmãos, só que tem mais. E aí eu quero ler o livro de Josué, capítulo 2, versículo 12, onde o Senhor diz assim: e agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste seu juramento, que você nos fez julgar, se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. Josué 6, versículo 17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Aqui você já vê a história da segunda mulher que nós queremos abordar hoje, de Raabe. Raabe era uma prostituta que habitava em Jericó. E Jericó, só para você lembrar, foi a primeira cidade conquistada por Josué, né? Quando Moisés morreu, né, Deus determinou que Josué conquistasse ali as nações para formarem a nação de Israel, e ali Jericó foi a primeira cidade a ser destruída por Josué, e ali Josué mandou espias para ver a cidade, e ali a cidade, a Bíblia diz que a cidade estava completamente fechada, com medo do povo de Israel, e a própria Raabe disse aos dois espias, né, que eles tinham medo, eles estavam com medo porque eles ouviram falar daquilo que Deus tinha feito ali no Mar Vermelho, que eles tinham atravessado ali o Mar Vermelho a seco, então eles tinham medo, e a Bíblia diz que a cidade estava completamente fechada. E aqueles espias entraram, e ali identificaram que eles estavam ali, e Raabe, a prostituta, os escondeu na sua casa. E ali pediu a eles: olha, quando vocês conquistarem essa cidade, vocês lembrem de mim e da minha família, porque eu ajudei vocês. E ali eles disseram: será assim como você falou? Os dois espias falaram: será assim como você falou, né? Mas nós estaremos desobrigados de não destruir a tua casa e a tua família, se você não colocar na sua casa, na frente da janela da sua casa, um cordão vermelho, e se você não colocar dentro da sua casa os seus parentes. E ali foi, e Josué, na hora de destruir, ele falou assim: vocês destruam tudo. Na hora de invadir Jericó, ele falou para o povo: vocês destruam tudo, vocês destruam completamente essa cidade, não peguem nada dessa cidade, essa cidade está amaldiçoada, matem tudo, animais, matem as crianças, matem os bebês, matem os velhos, matem todos que estão ali, com exceção da prostituta Raabe e sua casa, por ela ter ajudado o povo de Israel. E ali nós já vemos, irmãos, também algo, né, obviamente profetizando aquilo que Jesus é. Porque aquela mulher, ela entendeu que Deus era Deus, porque sabia que eles iriam destruir ali, né? Colocou a sua casa, determinou ali que a sua casa estaria aguardando ali as providências de Deus naquela situação, e já profeticamente aqueles homens disseram a ela: coloque um cordão vermelho, né, na sua janela, simbolizando já, né, o poder, né, com o poder que tira o pecado de Jesus Cristo, o poder do sangue derramado, aonde, né, simboliza ali também
né, a Páscoa, onde Deus determinou que no Egito, né, o povo, né, passasse o sangue sobre os umbrais, e aonde estava o sangue do cordeiro sobre os umbrais, o anjo da morte não tinha autoridade para entrar, ele não podia entrar naquela casa. O anjo da morte que matou todos os primogênitos ali do Egito, ele não podia entrar porque tinha o sangue aspergido ali na casa. E a destruição não poderia vir sobre a casa de Raabe, e a morte não poderia vir sobre a casa de Raabe, né? Por conta daquilo que ela fez e daquilo que ela falou. Para vocês verem os cuidados de Deus para uma mulher que era estrangeira e prostituta. Estrangeira e prostituta. Você conhece a história. Josué rodeou a cidade 6 dias com seu exército. E olha, irmãos, é uma cidade grande. Vai pensando que é uma casinha assim, né, de 1000 metros, assim, um terreno de 1000 metros. Jericó era uma cidade extremamente fortalecida. As muralhas eram enormes, as muralhas eram de uma espessura tremenda, 3 metros de espessura, né? A Bíblia diz que a casa de Raabe ficava sobre a muralha, tanto é que os espias desceram pela janela da casa de Raabe para fugirem ali daquela cidade. Era uma cidade completamente fortalecida, e ali soldados de Israel rodearam a cidade 6 dias. No 7º dia rodearam 7 vezes, e depois Deus mandou que tocassem as trombetas e gritassem. E ali as muralhas altas, 3 metros de espessura, passavam carros sobre a muralha, né? Carroças, né? E ela foi destruída. Somente a prostituta Raabe e a sua família foi salva. E talvez você esteja aí falando, mas ela era estrangeira, Deus condenava o casamento entre estrangeiros. Os judeus não podiam se casar com mulheres que não fossem da mesma descendência, ou seja, com mulheres que não fossem judias. Deus estava querendo que o povo realmente não se casasse com pessoas que fossem de fora, porque a justificativa de Deus foi que essas mulheres fariam com que os seus maridos se convertessem aos deuses deles. Mas quando existiu uma conversão, tudo aquilo que estava no coração de Deus se cumpriu, porque o que Deus estava interessado é que as pessoas tivessem ali o mesmo Deus e cultuassem o mesmo Deus. Por isso que é importante numa casa você ter todos convertidos, que estarão cultuando o mesmo Deus. Não terão chance de, em algum momento, em alguma situação, cultuarem um Deus estranho, que na verdade são demônios, né? Ao invés do Deus de Israel, né? E aí, irmãos, entra a maravilhosa misericórdia de Deus. Raabe viveu no meio do povo de Israel. E Raabe foi mãe de Boaz, uma prostituta convertida, casou-se com um homem de Israel chamado Salomão, que gerou Boaz. E Boaz se casou com uma estrangeira, Ruth, né? Que depois gerou Obed, que depois gerou Jessé, que depois gerou o rei Davi. E da descendência de Davi nasceu o Filho de Deus. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus,
que fez aquilo que era improvável, para que todos saibam que aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, Deus não faz acepção de pessoas. Se converteu, é filho de Deus. Entregou a sua vida a Jesus, é filho de Deus. Não tem conversa, irmãos, não tem acepção, né? Todos somos abençoados. E os caminhos e os propósitos de Deus na vida daquele que anteriormente era terrível às vezes, pecador extremo, né? Pecador constante, quando se converte ao Senhor, conforme diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se transformarão em brancos como a neve. Em brancos como a neve. Um dia eu fiz, eu creio que você também. Um dia eu fiz como Raabe fez, um dia eu fiz como Ruth fez, e a reação de Deus será a mesma. Foi a mesma na minha vida, e a reação de Deus será a mesma na sua vida. Sabe, irmãos, pode demorar, conforme diz a palavra. Deus falou através do profeta Abacuque, pode demorar a bênção, mas ela não tarda. Ou seja, ela chega na hora certa. E a demora é o tempo certo, né? Deus não tarda. E que você, sabe, nesta manhã, você possa olhar para a palavra de Deus e sentir ali os caminhos que Deus faz para abençoar uma vida. Que você compreenda que a tua jornada neste mundo é uma jornada necessária, né? Que as suas lutas são lutas necessárias. Você imagina uma mulher, sabe, tendo que correr atrás das sobras, das espigas de uma colheita para que pudesse ser alimentada. Muito difícil. Você imagina Noemi, que perdeu tudo. Não tinha mais descendência, não tinha mais filhos. Mesmo assim, ela pôde ali ensinar os preceitos de Deus para que Ruth pudesse ser abençoada e ela também, em consequência disso, porque Boaz, né? Boaz usou a desculpa de resgatar Noemi para poder resgatar Ruth, né? Ele foi lá e falou, eu assumo e dou descendência a Ruth. Ou seja, sabe, irmãos, vale a pena você ensinar os caminhos do Senhor para os seus filhos. Vale a pena você ensinar o caminho do Senhor para os seus parentes. Vale a pena. Ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá, né? Noemi falou assim, falou para Ruth, olha, Boaz é um dos nossos resgatadores. Ele é um parente distante, né? E ensinou Ruth a ir lá para falar com ele isso. E Boaz falou assim,
eu sei disso. Falou para Ruth, eu sei disso. Você já estava maquinando, né? E para vocês entenderem também, quando ele foi falar, quando o Boaz, né? Foi falar com o resgatador que tinha direito, o primeiro resgatador que tinha direito, ele falou assim, foi lá, ficou esperando a pessoa, reuniu lá os anciãos, né, para ser testemunha, e falou para o resgatador, olha, tem Noemi lá, a sua propriedade, a sua casa que precisa ser resgatada, você quer? Ele falou assim, eu quero, eu vou resgatar. O resgatador falou, eu quero. E aí Boaz falou assim, só que se você resgatar, você vai ter que resgatar a Ruth também, que é estrangeira. E aí o resgatador falou assim, então eu não quero. E ali Boaz, aí ele falou essa palavra, vocês são testemunhas, né? Falou para os anciãos, vocês são testemunhas hoje, que eu comprei tudo que é de Noemi, do seu marido e dos seus filhos, né? Então, irmãos, as coisas que são de Deus são de Deus, e ninguém pode impedir as coisas que são de Deus. Ninguém pode impedir as coisas que são de Deus. E você deve viver na sua vida os milagres de Deus de forma constante. Você deve viver os milagres de Deus de forma constante. Porque é assim que você vai ser abençoado. E se você deixar com que as coisas que são de Deus aconteçam na sua vida, você vai viver muitas histórias parecidas com essa na sua vida, no meio da sua jornada. Eu vou orar por você agora. Fique de pé. Aleluia. Aleluia, Rei de toda a terra. Nós vamos aproveitar também interceder pelos pedidos de oração. Vamos orar pelo Fábio, por libertação dos vícios das drogas, do vício das drogas, por Jonas, por cura, por Armandinho, também por cura. Depois também pelos pedidos que estão sendo feitos pela internet. Queremos agradecer a presença do Antônio Tonoli. Seja bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe grandemente esta manhã e te alimente no poder do Espírito Santo, né? Do poder do Espírito Santo. Filho de Deus, meu Senhor, Deus exaltado e Rei glorificado, meu Senhor. Chegou a hora, labalou de candalabachurianda e candalabalabacheia, serebicandalastri. Chegou a hora, Deus vivo e Senhor dos exércitos, Pai, de nós sermos tocados mais uma vez pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Chegou a hora, labassubiandaricamba, labacheia, serebicamba, lastrecheia, Senhor. Chegou a hora, raiassuriaia, serebicanda, lastrecheia, Senhor, do Teu óleo ser derramado sobre a Tua igreja mais uma vez, Senhor. Derrama óleo, Senhor, sobre as nossas cabeças, Senhor. Derrama óleo sobre a cabeça deste povo, Senhor, de toda a terra. Tu és o Senhor, Pai, que pode sim, neste dia, Senhor, curar e libertar, Senhor. Tu és aquele que pode, Senhor, de toda a terra transformar as vidas, Senhor, dos exércitos, Pai. Tu podes, Deus Todo-Poderoso, labarrou de cambalabachúbia, ricalabalabiastracheia, serebicanda, labalabacheia, serebicondolobicanda, labacheias. Oh Deus exaltado, Tu podes sim, Senhor, Pai, transformar a luta em vitória, Senhor, nesta manhã, Senhor. Tu podes transformar a luta em vitória, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, porque Tu és o Senhor das batalhas, Senhor de toda a glória, porque Tu és, Senhor, Pai. Oh Deus, Tu és o nosso sustento, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai à frente agora deste povo, Senhor. Vai, Senhor, de toda a glória, Pai, visitando os lares, as famílias, Senhor. Vai, Deus, oh Deus, vai, Senhor da glória, Pai, faz a grande obra, Senhor. Faz a grande obra, faz a grande obra nestas vidas, Senhor. Chama para ti mais uma vez. Chama para ti mais uma vez, Senhor, para que possam ser confortados, Senhor, para que possam, Senhor da glória, ser edificados por ti, Senhor. Não há força maior, não há força maior, Senhor, não há força maior, Senhor, que aquela que tu podes dar, Senhor da glória, Pai. E tu és a força que nós necessitamos, Senhor. Tu és o socorro bem presente na angústia, Senhor. A quem nós temeremos, Senhor, de toda a glória, Pai. A quem nós temeremos, Senhor. Tu és o nosso socorro e refúgio, Senhor, de toda a glória. Tu és o Senhor que luta as nossas lutas, Senhor, e que vence as nossas batalhas, Senhor da glória. Vem, Deus. Vem, Senhor dos exércitos, marcar a história deste povo este dia, Senhor. Vem, Deus, Ricabia Barabaxéia, Serebicamba, Labachuriamba, Ribiliclabia, Labia, 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 Labachuriclia, Yarobliclia, Ribilobre, Libilibia, Badigarobliclia, Negastria. Oh Deus exaltado, Senhor. Deus exaltado, Senhor da glória, Pai. Teu povo precisa de ti, Senhor. Teu povo precisa de ti, Senhor da glória, Pai. Teu povo precisa de ti, Senhor. Então nos dá, Senhor. Então nos dá segundo a nossa necessidade, Senhor. Então nos dá a tua presença, Senhor. Então nos dá, Senhor da glória, mais uma vez a unção do teu Espírito Santo. Então nos dá, Senhor, a tua misericórdia, Senhor. Então nos dá, Senhor Deus Todo-Poderoso, mais e mais, mais e mais. Acrescenta, Senhor Deus Todo-Poderoso, acrescenta sobre as nossas vidas, Senhor, de toda a glória, Pai. Nós vamos, Senhor da glória, Pai, atrás de ti, Senhor, olhando dos frutos que tu nos dás, Senhor. Faz cair mais frutos, Senhor. Faz cair mais frutos, Senhor da glória, sobre as nossas vidas hoje, Senhor. Faz, Senhor da glória, Pai, transbordar os frutos, Senhor. Transbordar os frutos, Senhor, segundo o teu poder e segundo a tua graça, Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque tu és fiel e verdadeiro, Senhor. Porque a tua palavra é fiel, Senhor. Porque, Senhor, tu, Senhor, estás presente aqui, Senhor. Eu sei disso, Senhor, porque eu percebo a tua presença neste lugar, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja. Em nome de Jesus, eu abençoo este povo, Senhor, para a glória de ti, somente para a glória de ti. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para que o teu nome seja exaltado e o teu nome seja glorificado para sempre nestas vidas, meu Senhor. Nós vamos adorar a Deus com uma canção agora. E você olhe para o Senhor agora, não perca a sua mente. Não deixe a sua mente fugir deste momento de adoração e louvor.